Alô pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos na nossa disciplina de Sociologia. Na aula passada eu falei sobre Estado e para que nós possamos de modo geral chegar a uma definição e uma constatação de Estado, é necessário que nós analisemos o conceito de Estado ao longo da história da humanidade. E isso só pode se dar mediante uma análise histórica dos diferentes tipos de Estado que já existiu na história da humanidade. Obviamente que quando eu falo nessa concepção de Estado dentro do processo histórico, eu tenho que me referir a uma concepção analítica desde a Grécia Antiga. Contudo, nós não temos tempo hábil para que nós possamos estar discutindo aqui a primazia do Estado grego. Mas, de alguma forma, nós contemplamos essa discussão ao longo dos nossos estudos dentro de filosofia. Porque dentro de filosofia nós falamos sobre as cidades-estados gregas e a necessidade daqueles cidadãos para o exercício da prática democrática. Na aula passada, relacionada à questão de Estado, eu falei sobre Thomas Hobbes e falei de maneira introdutória como Thomas Hobbes encarava essa questão de Estado. Hoje eu preparei um organograma, eu quero que você me acompanhe aqui nessa reflexão, organograma sobre Estado. Certo, professor? O que é um organograma? Organograma é uma maneira didática de se organizar as ideias mediante um pequeno desenho. Pois vamos lá. Hobbes. O que Hobbes propõe? Ele propõe que os indivíduos fazem um contrato social entre si, esses indivíduos fazem um contrato social entre si e cedem direitos. Que direitos são esses? Lá, na aula passada, eu falei sobre os direitos naturais, os chamados jus naturalis, que é a vida, a liberdade e mais tarde o trabalho e, consequentemente, tudo aquilo que é relacionado ao trabalho. Pois bem, vamos lá. Cede direitos. Cláusula do contrato, ceder direitos. A quem? A um soberano. Quem é esse soberano? Um rei. Esse rei faz o quê? Governa e impõe leis. A quem? Ao indivíduo. Veja só. O soberano, que é um rei, governa e impõe leis. A quem? Aos indivíduos. Esses indivíduos obedecem e não contestam esse soberano, porque este vai ser agora colocado pelo povo lá e, portanto, será divinizado. Esse organograma aqui, ele retrata bem o modelo de Estado proposto por Hobbes, que é o Estado absolutista. Hobbes é igual a Estado absolutista. Repita, professor. Os indivíduos fazem um contrato entre si, um contrato social entre si, aonde esses indivíduos cedem direitos ao soberano. Quais são os direitos? Os direitos naturais: vida, liberdade. O soberano governa esses indivíduos impondo leis para manter a ordem. Por quê? Porque entende-se que em estado de natureza o homem é lobo do homem. Portanto, os indivíduos obedecem e não contestam o soberano, que ganha status de divinizado, ou seja, é um Deus entre os homens.
Que modelo de Estado é esse, professor? Estado absolutista, onde o poder prevalece sobre o soberano. Esse é o Estado proposto por Hobbes. Aí tem um cara chamado John Locke, que diz, não, peraí, está equivocada essa concepção de Estado. E claro que quando Locke vai propor essa equivocação por parte da interpretação de Estado de Hobbes, é porque essa interpretação não favorecia, de certa forma, Locke e nem a sua filosofia. Certo? Quem era John Locke? Era um burguês que você sabe que os burgueses começaram a acumular riqueza a partir das práticas comerciais e não usufruíam do poder político exercido pelos reis naquele momento. Então era necessário se mudar a concepção de tudo aquilo que até então desfavorecia eles dentro do seu objetivo, que era a busca por lucro em todas as suas relações. O que é que Locke vai dizer? Eu até concordo com essa história de contrato social. É por isso que ambos são chamados de contratualistas. Locke diz, eu até concordo com essa questão contratual. Porém, existem algumas diferenças que têm que ser entendidas. Primeiro, Locke diz, direitos naturais, vida, tá certo. Liberdade, tá certo. E eu vou acrescentar trabalho. Eu não, né? Locke. Porque entende-se que tudo aquilo que o homem desenvolve a partir das suas condições físicas e mentais pertence a ele. Portanto, o trabalho pertence ao homem que trabalha e não a outra pessoa. Portanto, o direito natural passa a ser agora composto por vida, liberdade, trabalho e propriedade, porque tudo aquilo que o homem produz pertence a eles e ele produz mediante o quê? Mediante o trabalho. Portanto, trabalho e propriedade passam a ser correlativos e, portanto, pertencente ao homem. Portanto, passa a ser um direito natural. Aí ele faz o mesmo organograma. Os indivíduos, mediante um contrato social, cede o seu direito de governar, porque o direito de governar é do povo. E, portanto, ele cede o direito de governar a um governante. Diferente de Hobbes aqui. Esse governante governa, elabora leis, e dentro desse governante está o parlamento, novidade de Locke, bem atrelado a esse governante está o parlamento, que governa, faz leis e mantém os direitos naturais, os jus naturalis. Governa, faz lei e mantém os jus naturalis. Os indivíduos, por sua vez, obedecem o governante e podem destituir. O que é isso? Os indivíduos podem tirar esse governante ou mudar esse parlamento. Ok? Essa é a concepção de John Locke
sobre Estado. Que Estado é esse, professor? O Estado liberal. O Estado liberal. Professor, ainda nós vivemos em qual Estado? Embora vivemos no suposto Estado moderno, ainda temos base desse tipo de Estado aqui, ó, Estado liberal. Professor, eu não entendi. Eu vou repetir de novo. Diferentemente de Hobbes, teórico do Estado absolutista, Locke diz: eu posso até concordar com Hobbes no sentido de direitos naturais, mas eu acrescento o trabalho, porque eu entendo que o trabalho é propriedade do homem, portanto, tudo aquilo que ele produz pertence a ele. Veja aí que é a nova filosofia liberal nascendo. Então eu acrescento aí, dentro dos jus naturais, o trabalho e a propriedade. Ok? Ponto. Aí ele diz, os indivíduos fazem um contrato entre si e cedem o direito de governar em nome do governante, que por sua vez governa, fazem leis para manter os jus naturais. Ou seja, é o Estado garantindo os direitos naturais do homem: vida, liberdade, trabalho e propriedade. Agora, se isso vai ocorrer, aí é outra história, mas na teoria é isso aqui. Os indivíduos, por sua vez, obedecem e podem destituir o governante, consequentemente, o parlamento. Esse é o modelo de Estado de John Locke, ok? Eu espero que eu tenha sido entendido aqui nessa parte aí, pessoal. Se não entenderam, pode mandar mensagem para mim aí, por favor, viu? Ok? Então, vejam só, com relação a essas questões, de Estado, eu fiz questão de apresentar esses dois modelos de Estado. Eu fiz a questão de apresentar essas questões de Estado porque é necessário que vocês entendam a primazia dos modelos de Estado. Dentro desse conteúdo, eu gostaria de terminar a aula e na próxima aula nós continuaremos, ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Uma boa aula, bons estudos e até a próxima aula.